Pensa num livro que vai destroçando o seu coração de pouco em pouco e no final você parece que leva uma surra. Eu tô falando dele, o Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre uma das minhas melhores leituras de 2025. Esse livro aqui, eu vou dizer que foi uma grata surpresa, embora ele estivesse na minha lista há mais de 10 anos. Eu tinha visto um vídeo antiguíssimo da Tati falando sobre esse livro, e ela nem tinha gostado na época, tá? Mas eu não esqueci dele. E aí eu comprei no início do ano, peguei ele para ler agora, né? Esse tá inclusive na minha lista dos livros para ler antes do final do ano. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. Veja aquele vídeo e torça por mim, tá? Torça por mim porque eu tenho certeza que eu vou conseguir ler tudo aquilo ali. E porque esse livro ele foi uma grata surpresa. Primeiro porque, olha o tamanho dele. Quando eu vejo um livro fininho assim, eu tendo a achar que ele, não é que ele não possa ser bom, mas eu fico pensando, meu Deus, como é que um autor vai construir uma história tão interessante a ponto de que em poucas páginas ele consegue. Isso se chama maestria literária. Bom, vamos falar sobre o enredo do livro, tá? Em Teoria Geral do Esquecimento, que tem essa capa que não diz nada com nada, a gente acompanha a história da Ludovico. É uma mulher portuguesa vivendo numa Angola da década de 70. E aí, o que é importante a gente pensar? Esse contexto estava rolando uma guerra civil praticamente, né? O processo de independência de Angola em relação a Portugal, e o autor do livro constrói esse momento histórico como um plano de fundo para a vivência e para a rotina da Ludovico, né? A gente vai acompanhar então a Ludovico, que é uma mulher que inicia o livro a gente entendendo que ela é super tranquila, ela não tem nenhum problema na vida, assim, só que alguma coisa muito errada aconteceu no início desse livro que a gente não entende de primeira, e ela passa a morar então com a irmã dela, né, a Odete, e o seu esposo num apartamento luxuoso, assim, em Angola, né? E a guerra comendo no centro. Então o que parece tudo bem a um primeiro momento se torna um grande caos. O que acontece é que num belo dia, ou não tão belo assim, a irmã da Ludovico ela vai embora, ela viaja, teoricamente, a gente não sabe o que aconteceu com ela, e a Ludovico fica sozinha. E ela não fica apenas sozinha, ela se isola, ela constrói um muro na frente da porta do apartamento dela, ela se tranca, ela se isola, e ninguém sabe informações sobre a Ludovico. A gente não tem muito bem descrito pelo autor quanto tempo se passou. Depois a gente entende quanto tempo se passou. Isso é uma das coisas mais impressionantes que o autor vai fazer aqui pra gente. Essa passagem do tempo, ela é tão bem feita, liricamente falando, que o leitor, quando se dá conta, começa a se embasbacar de primeira. Como eu falei pra vocês, né? No início do livro a gente não tem exatamente as informações sobre o porquê a Ludovico ela se tornou essa pessoa totalmente isolada e trancada dentro de si. No início eu até achava que era alguma coisa tipo ansiedade, fobia social, porque parece, né? Lembra um pouco essa coisa de não querer sair, de não ver vizinhos, né? E claro que a gente entende também o contexto, porque, bom, se tem uma guerra acontecendo lá fora, se tem pessoas sendo mortas, né? Tem esse contexto caótico que não seria propício a essas pessoas. Mas ainda assim, é algo a mais, né? E a gente chega no final do livro, a gente sabe depois o que acontece, não vou dizer, obviamente. Os meus vídeos não tem spoiler, mas é de partir o coração, assim, de verdade. E enfim, um dos pontos altos para mim nesse livro aqui foi a forma como o José Eduardo Agualusa ele vai construindo uma trama meio que paralela à rotina da Ludovico trancada nesse apartamento. Quando a irmã dela vai embora, a casa meio que tá cheia, meio que a feira tá pronta, então ela tem muita comida, ela consegue ficar sobrevivendo com a comida que tem na cozinha inicialmente, depois ela passa a plantar. Acontece uma certa tragédia no início do livro, tem um certo jardim suspenso ali no apartamento dela, que ela vai acabar enterrando uma coisa X, que eu não vou dizer o que é, e ela fica junto com o cachorrinho, né, que é o fantasma, é o cachorrinho dela. Inclusive a relação dela com cachorros. Aliás, a relação da Ludovico com animais, no geral, nesse livro aqui, pega um pouco. Então, se você tem pets e você tem gatilhos contra isso, cuidado, porque é de partir o coração. Mas voltando, né, a falar sobre as tramas paralelas, o José Eduardo Agualusa, ele vai construindo a narrativa de outros personagens que, no primeiro momento, você fica assim, ah, mas qual é a relação deles com ela? Não tô entendendo. Aparentemente parece que não tem nada a ver. Só que aí ele vai dizendo assim, calma, anjo, vamos devagar, eu tô apresentando esses personagens pra você. E aí ele vai tecendo essa história. Quando
ali mais ou menos para, sei lá, 40% ou 50% do livro, essas histórias começam assim cruzar com a da Ludovico, eu fiquei, isto aqui é literatura. Se eu fosse escritor de ficção, eu queria escrever desta maneira aqui, né? Porque ele faz tudo de um jeito que não fica forçoso, entendeu? É um livro curto, mas ele não deixa pontas soltas. É impressionante. Assim, às vezes você tá chegando lá no final do livro e aí aparece um elemento lá do início e fala, oh, era isso aqui. Então, assim, pra mim, isso se chama maestria. Isso aqui é o cara saber o que ele estava fazendo e a história que ele queria contar. O tom do livro, ele é bem melancólico, não vou mentir pra vocês não, tá? Então, pra quem gosta aí de livros mais pra baixo, é um prato cheio. Mas eu vou dizer que, além dessa melancolia exacerbada, que não fica, como eu posso dizer, caricata, existe um teor investigativo acontecendo por debaixo dos panos, porque nós estamos também lidando com um processo ali de independência. Então nós temos ladrões, nós temos soldados, policiais, investigadores, jornalistas que estão ali, né, escascaveando, como a gente diz por aqui, outras questões, né, ligadas ou não a Ludovico. Então a gente meio que vai descobrindo junto com os personagens o porquê essa mulher é assim, o porquê ela vai ficar nesse apartamento e se ela vai sobreviver ou não. Tá? E quando você chega no final e você entende quanto tempo se passou, você fica, cara, como pode, sabe? Como é que o ser humano ele acaba, de certo modo, se adaptando à própria desgraça? Enfim, o livro ele chega a ser até meio sonoro, sabe? Porque às vezes você tá lá acompanhando o dia a dia da Ludovico, tirando os próprios móveis da casa, do apartamento, que ela vai se livrando, porque ela vai pegando nojo, ela vai, sabe, meio que esquecendo, né, essas coisas. Você escuta o barulho no apartamento vizinho, você acaba pensando, alguém pode entrar a qualquer momento, vai acontecer alguma coisa. Então, sempre essa expectativa do que vai acontecer mata um pouco o leitor por dentro. Então você fica tipo, você não quer parar de ler esse livro. No fim, pra mim, esse livro ele vai tratar sobre memória, sobre esse esquecimento, não só de si, mas o do outro. É um livro que, polêmico, mas quem gostou de Tudo é Rio, da Carla Madeira, vai gostar. Não tô dizendo que se você não gostou, você não vai gostar, calma, são coisas diferentes, tá? Calma. Mas eu digo no tom que o autor traz, né? E aí, enfim, eu não posso dizer mais porque é um livro curtinho, não quero trazer spoilers. Mas é uma obra que vale muito a pena, os capítulos são curtos e é muito triste. Assim, você termina meio assim. Teve um momento, porque aparece um macaquinho, o macaquinho Che Guevara, no meio do livro. E o destino do macaco é muito gráfico, eu diria. Então, assim, o simbolismo que o Agualusa coloca nesse livro, pra mim, é primor. Então, se você aí quer ler um bom livro, pesado, tá? Que não vai ter grandes reviravoltas, mas é extremamente humano, leia o Teoria Geral de Esquecimento, tá? E a própria explicação do porquê esse nome, né, Teoria Geral de Esquecimento, é uma das coisas bem interessantes da gente encontrar junto com os personagens, tá? No final, vai haver um pouco mais desse resgate ao passado dela e a gente entende o porquê aconteceu. Eu, assim, pra quem já leu o livro, né, eu entendo realmente, assim, que isso é extremamente possível, tá, de acontecer. É um recorte do que acontece todos os dias, né? E eu não posso fazer mais comentários porque, enfim, não quero revelar aqui. Cara, fica aqui minha recomendação. E se você não tem esse livro em casa e ficou interessado, procure, de verdade. Esse aqui com certeza vai ser um livro que eu vou reler na posteridade. Então, assim, fica aqui a minha recomendação, tá? E se você quer esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo onde você pode encontrar, tá? E lembrando que quaisquer itens que você comprar pelos meus links da Amazon, você vai estar ajudando indiretamente o canal, sem pagar nada mais por isso, porque eu ganho uma pequena comissão e você me ajuda a motivar a produzir conteúdo literário. Então, assim, tá aqui a minha recomendação, leia a Teoria Geral de Esquecimento e desvende por si só esse misterioso e triste acontecimento na vida de Ludovico. Eu vou ficando por aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, não deixe de acompanhar os próximos conteúdos e deixe uma recomendação aqui, é sempre muito bem-vinda. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!